homem começa a desconfiar das viagens anuais de sua noiva com amigas e contrata um investigador particular para observá-la. Quando descobre que suas suspeitas de infidelidade são verdadeiras, ele se vê dividido entre a culpa por ter violado sua privacidade e a dor da traição. Agora, ele busca orientação sobre como lidar com a situação e decidir o futuro do relacionamento. Enquanto isso, em outro relato, após 17 anos de casamento, um homem começa a suspeitar da esposa quando ela muda de comportamento após conseguir um novo emprego. Desconfiado das interações dela com o chefe, ele a confronta, mas ela nega qualquer envolvimento. Agora, ele luta para entender se suas suspeitas são infundadas ou se há algo errado no relacionamento. Contratei um detetive particular para a viagem da minha namorada. Relato: olá a todos. Observador de longa data. Postador de primeira viagem aqui. Nunca pensei que seria eu a contar minha história em um subreddit de confissão, mas aqui estamos. Para encurtar a história, minha noiva e eu estamos juntos há 5 anos. Todo ano, ela faz uma viagem só para garotas com suas amigas próximas. Algo no meu íntimo estava me incomodando sobre essas viagens. Talvez fossem as pequenas mudanças em seu comportamento depois ou as conversas enigmáticas que eu ouvia. Em vez de confrontá-la diretamente, fiz algo de que tenho muita vergonha. Contratei um investigador particular para observá-la durante sua viagem recente. Recebi os resultados alguns dias atrás. Por mais que eu me arrependa de ter violado sua privacidade, minhas suspeitas não eram infundadas. O investigador particular apresentou evidências de que ela era infiel. Isso partiu meu coração. Agora, estou preso nessa tempestade de emoções. Por um lado, me arrependo profundamente de ter bisbilhotado e não ter confiado nela o suficiente para falar sobre isso. Por outro lado, a traição do lado dela parece ainda mais significativa. Eu a amo, mas não consigo mais ver um futuro juntos. Como eu abordo essa situação? Confesso minha espionagem? Ou simplesmente termino as coisas sem revelar o motivo? Qualquer conselho é bem-vindo. Atualização: olá a todos. Recebi muitas mensagens perguntando sobre a situação e pensei que seria justo manter aqueles que se importam informados. Quando minha noiva voltou da viagem, tentei o meu melhor para lidar com as coisas de forma madura. Dei a ela uma chance de ser honesta, perguntando se havia algo que ela queria compartilhar sobre sua viagem. Em vez de confessar, ela me enganou, me fazendo questionar minhas próprias percepções e realidade. Tendo as evidências que eu tinha, eu a confrontei sobre o caso. Ela ficou surpresa e imediatamente perguntou como eu sabia. Eu disse a verdade e contratei um investigador particular. Eu não queria acusar falsamente nenhuma das amigas dela, como alguns de vocês sugeriram, embora, honestamente, parte de mim estivesse tentada. Ela estava furiosa. Eu nunca a vi tão brava em todos os nossos anos juntos. Além disso, sentindo que era a coisa certa a fazer, compartilhei as evidências com o namorado de uma das amigas dela para que ele pudesse ser informado e considerar fazer o teste, se necessário. Ficou claro para nós dois que nosso relacionamento tinha chegado a um ponto de ruptura. Nós terminamos ali mesmo. Apesar de ser minha casa que eu tinha coberto financeiramente para nós, eu saí e me hospedei em um hotel, dando espaço a ela e pedindo para ela arrumar suas coisas e se mudar. Não nos comunicamos por alguns dias. Quando ela finalmente entrou em contato, ela expressou o desejo de conversar e talvez encontrar uma maneira de consertar as coisas, mas a confiança foi quebrada, e eu não conseguia ver um futuro para nós. Eu disse não a ela. E agora, a parte que eu não esperava, ela está considerando buscar pagamentos de parimonia. Para quem não sabe, parimonia é o suporte financeiro fornecido a um parceiro em um relacionamento não conjugal após a separação. Fui informado que, devido às leis de relacionamento em nosso estado, isso pode muito bem ser uma preocupação real. Iniciei o processo de contratação de um advogado. Durante nosso relacionamento, assumi a maioria das responsabilidades financeiras, incluindo a hipoteca. Tínhamos um entendimento tácito. Meu dinheiro é nosso dinheiro. O dinheiro dela é o dinheiro dela devido à nossa diferença significativa de renda. Nunca pensei que minha generosidade voltaria para me assombrar. Aí está a atualização que muitos de vocês pediram. Eu queria ter uma conclusão mais feliz para este capítulo, mas a vida tem suas reviravoltas. Parece que ela pode ter a vantagem neste ato final, mas espero uma resolução justa. Obrigado pelo apoio e conselho. Realmente significou muito. Ele precisa ser proativo e falar com um advogado para que ele possa explicar suas opções legais com base na localização e nas circunstâncias para que a pensão alimentícia não se concretize. Melhor cenário: fale com um advogado e confirme que ela não pode receber pensão alimentícia. Qualquer dinheiro gasto com isso vale a pena pela paz de espírito. Sim, o OP já está no caminho certo em seu post. Apenas minha opinião pessoal, mas eu não me envolveria por texto. Minimize ou elimine quaisquer outros modos se você também puder. Com ela até falar com um advogado. Certifique-se de salvar quaisquer conversas questionáveis e compartilhar com seu advogado também. Bem tratado
contratado. Cara, melhor que o meu. Eu teria considerado fortemente o misterioso. Não conte a ela como eu sei. Vamos lá, eu simplesmente sei. Mas parabéns por contar a outras esposas. Você é o verdadeiro MVP. Por favor, nos dê uma atualização. Esposa sendo suspeita em seu novo emprego com seu chefe. Eu e minha esposa nos conhecemos e estamos casados há 17 anos, basicamente namorados da faculdade e eu a amo até o fim. Temos 2 filhos pequenos incríveis e vivemos a vida que sempre quisemos. Viajamos, compramos uma casa nova recentemente e todas as coisas boas. Tivemos nossos altos e baixos como qualquer relacionamento, mas nada com que se preocupar. Também preciso acrescentar que estamos ambos em ótima forma, mas no caso dela ela está em ótima forma e é uma mulher muito, mas muito atraente, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. Nós 2 trabalhamos, eu tenho um bom emprego de 8 às 5 em uma empresa e ela tinha um emprego mediano que não era corporativo e ela não estava feliz, mas continuou para pagar as contas e ter algum dinheiro extra. Mas seu sonho sempre foi trabalhar em uma grande corporação. Uma grande oportunidade surgiu para ela em uma empresa de manufatura de médio porte em uma posição de RH com alto salário, basicamente dobrando sua renda e quase igualando a minha com todos os benefícios e tudo. Então ela se sentiu preparada para isso e se candidatou. Foi um longo mês e meio de espera para chegar aos candidatos finais e então ela recebeu a ligação de que foi selecionada para a posição dos seus sonhos. Ela estava emocionada e feliz além do que qualquer um poderia imaginar. A mesma pessoa que a entrevistou e lhe deu o emprego é seu gerente direto, um homem casado de 52 anos. Ele até disse a ela que muitas mulheres se candidataram, mas eu selecionei você e, claro, minha esposa ficou muito grata pela oportunidade e minha esposa realmente gosta dele como chefe e sempre chega em casa falando sem parar de todas as coisas que aprendeu com ele e que ele é muito engraçado e está sempre fazendo piadas com ela e blá blá blá. Exatamente o que eu queria ouvir depois de um longo dia de trabalho. Então eu notei que algumas coisas começaram a mudar nas 3 semanas em que ela foi contratada. Ela acordava super cedo para se maquiar e arrumar o cabelo e cuidar mais da aparência. Se ela não fazia isso no antigo emprego porque não havia necessidade, já que ela trabalhava com crianças. Então eu entendo. Além disso, o horário de trabalho dela é das 7h30 às 17h. Então ela saía de casa às 6h para chegar lá às 6h30 para chegar mais cedo e ela chega em casa geralmente às 18h30. Nós moramos a 30 minutos do trabalho dela, o que significa que ela sai do local de trabalho às 18h. Mas eu também entendo porque ela quer ser bem pontual e dar boas impressões. Ela também tem uma hora de almoço para si mesma, e no passado costumávamos ligar um para o outro e passávamos algum tempo, mas ela me disse que está ocupada porque seu gerente a treina durante o horário de almoço e nos outros dias ela está apenas aprendendo sozinha e tudo isso e ela não estará disponível tanto. Então podemos ter uma conversa rápida de 10 minutos e é isso. Eu também entendi isso nas últimas 3 semanas. Avançando para a segunda-feira desta semana, tínhamos combinado de sair do trabalho no nosso horário normal, 17h, porque tínhamos algumas tarefas para fazer. Ela disse que sim e que estaria em casa às 17h30. Eram cerca de 17h35 e ela me ligou para me avisar que ainda estava no escritório e que não chegaria a tempo e desligaria. Mas parecia que ela estava dirigindo porque havia muito barulho de fundo e eu sei quando ela está me ligando do carro. Então eu verifiquei a localização dela no GPS do carro e ela não estava no estacionamento da empresa. Ela estava em um parque próximo, a uns 3 minutos de carro, e tinha trilhas para caminhada e um pequeno lago. Então isso foi totalmente estranho para mim. Também, quando eu soube a localização dela, eu mandei uma mensagem dizendo para ela me ligar de volta e não obtive resposta. Então eu liguei para ela 2 vezes e nenhuma resposta. Então eu também verifiquei nossos planos de dados de celular, já que temos um plano família e podemos ver todos os registros de chamadas e ver o número de telefone do chefe dela discado 2 vezes, uma ligação quando ela estava saindo do escritório, digamos, às 5h20 por 1 minuto e outra ligação às 6 da tarde que durou 20 minutos. Então ela continua me ligando de volta às 6h20 da tarde me dizendo que ela está saindo do escritório naquele exato momento. Claro que eu não acreditei nela. Eu a confrontei assim que ela chegou em casa e ela me disse que parecia muito arrependida, como se soubesse que fez algo errado, mas continuava me dizendo que estava apenas trabalhando horas extras e resolvendo alguns problemas no escritório, mas que ela nunca saiu até às 18h20 e ela me disse que seu chefe não ligou para ela por 20 minutos. Eles nem se falaram ao telefone. Essa foi a primeira bandeira vermelha. Na terça-feira, ela estava muito comunicativa e continuou me mandando mensagens e me ligando como se nada tivesse acontecido. Ela até saiu mais cedo do trabalho e foi um dia normal. A segunda bandeira vermelha foi ontem. Tudo estava bem até a hora de sair da empresa. Ela me mandou uma mensagem às 17h dizendo que sairia em exatamente 10 minutos porque ela estava recebendo um novo computador
computador e eles estavam configurando. Eu respondi ok. 20 minutos se passaram e ela não respondeu. Então mandei uma mensagem e perguntei se ela já tinha saído. Já eram 17h30, mas ainda não havia resposta. Então liguei para ela uma vez e ela não atendeu. Então, novamente, verifiquei a localização do GPS do carro e mostrou que ela estava estacionada em um estacionamento próximo, uma academia a cerca de 8 minutos de carro do escritório dela, e verifiquei os registros de chamadas novamente. O número de telefone do chefe dela também apareceu 2 vezes, assim como da última vez, no mesmo horário, por volta das 17h20. Então liguei para ela novamente umas 3 vezes porque estava chateado e ela atendeu dizendo que estava saindo do escritório. Eu disse a ela que você estava mentindo e é melhor contar a verdade quando chegar em casa. Imediatamente após nossa ligação, ela liga para o chefe e eles conversam por cerca de 5 minutos porque eu consigo ver todas as ligações feitas por ela. Quando ela chega em casa, ela tenta me dizer que estava trabalhando, que estava no escritório o tempo todo e que teve um dia difícil e estava na defensiva comigo, e me disse que eu estava imaginando coisas e sendo paranoico com ela. Eu apenas disse, você terminou? Então eu disse a ela que eu sei que você estava em uma academia de estacionamento próxima e não trabalhando no escritório como você me disse, e eu também sei que seu chefe está envolvido com você nessa sua obscuridade e eu cansei disso. Ela ficou pálida, começou a me implorar para ficar e por favor ouvir o lado dela da história. Ela me disse que teve um problema com os gerentes e um dia super ruim e que perdeu tempo trabalhando e sobre o carro estacionado naquele estacionamento da academia porque seu iPhone enlouqueceu e seu Apple CarPlay não quis colocar as direções do GPS para chegar em casa. Então ela estacionou na primeira vaga que encontrou para reiniciá-lo, um estacionamento de academia a 8 minutos de distância. Então ela começou a chorar e disse que poderia ser demitida porque está sob muita pressão por ser a nova RH e está apenas dando o melhor de si no trabalho e tudo mais. Eu disse a ela que verifiquei sua localização GPS e seus registros de chamadas e ela enlouqueceu, me dizendo que não confio nela e para não verificar novamente parar de imaginar coisas na minha cabeça. Hoje ela chegou em casa mais cedo do que o normal e estava feliz e me convidou para sair em um restaurante para as coisas boas que os casais fazem durante a semana e ela meio que esqueceu o que aconteceu nos últimos dias, como se nada tivesse acontecido na cabeça dela, e quando tento puxar assunto ela fica na defensiva e me diz para parar, para confiar nela, que ele não tem nada acontecendo com o chefe dela e que tudo ficará bem. Ela me diz que quer ficar comigo e continua fazendo planos para o futuro para nós e tudo mais, mas é esse tipo de atitude duvidosa que eu não gosto e que está me segurando por enquanto. O que eu posso fazer? Eu estou errado aqui? 3 semanas, a menos que ela o conhecesse antes de começar, o que é bem possível. É altamente improvável que ela esteja traindo, a menos que seja obrigada a isso. Quanto à mentira, esse é um problema muito real que ela precisa consertar o mais rápido possível. Minha sugestão é explicar para ela, deixar bem claro que seu comportamento obscuro, mentiras, gaslighting e agora love bombing estão deixando você muito ansioso e sua confiança na honestidade e integridade dela está caindo rápido. Seja honesto que você suspeita que ela está dormindo com o chefe dela. Você não precisa de provas de que ela está realmente fazendo alguma coisa porque ela está mentindo ativamente para você sobre comunicações com ele depois do expediente, que é altamente irregular. Ela está desrespeitando você e o casamento e se isso não acontecer imediatamente, você está acabado. Concordo com todos que dizem que você confrontou prematuramente. Confronto prematuro só leva o caso ainda mais para o submundo e permite que ela faça gaslighting com você e redirecione. Banque a vítima. Eu ficaria quieto, agiria normalmente e monitoraria discretamente. Reuniria evidências suficientes para que você possa confrontar com absoluta confiança e clareza. Nunca desista de suas fontes de informação. Quando você confronta prematuramente, sem um plano, sem evidências acionáveis, não há resolução definitiva. Você apenas interrompe temporariamente qualquer trapaça, apenas para que ela comece novamente, mais insidiosamente, muito mais abaixo do seu radar.